Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mari D'Agostinho e vocês sempre me pediram muito para eu falar um pouquinho da minha história, né? As clientes que vêm, as alunas. Mari, conta um pouquinho pra gente como é que foi que você começou essa tua jornada aí na micropigmentação, no ramo da beleza. E eu falei que um dia eu ia fazer, prometi isso. Pois bem, cá estou. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história, como que eu construí tudo isso, de me tornar uma micropigmentadora e de fazer há tantos anos aquilo que eu tanto amo. Então, assim, a minha infância já foi basicamente dentro da área da beleza. Minha mãe sempre trabalhou com salão, cabeleireira durante muitos anos, manicure, pedicure de mão cheia, então eu, né, era inevitável, eu acabei vindo para esse meio porque eu me criei nesse meio, desde muito pequenininha. E com certeza era algo que eu gostava, né? Minhas bonecas viviam com o cabelo cortado, as unhas pintadas, não adiantava, cada boneca que minha mãe me dava nunca ficava intacta. Então lá tava eu pintando as unhas, cortando os cabelos das bonecas, é algo assim que eu sempre me lembro. E conforme eu fui crescendo, minhas primas, minhas amigas, todo mundo era minha cobaia. Eu queria fazer escova no cabelo de todo mundo, eu queria pintar as unhas, eu queria maquiar. Então, assim, era uma coisa que não adianta, tava dentro de mim e eu sempre fui muito autodidata. Então, eu já queria, desde pequenininha, aprender a fazer tudo, saber fazer tudo, muito curiosa desde sempre. Então, quem é da minha infância, se vê esse vídeo, se estiver vendo esse vídeo, vai saber do que eu tô falando com certeza. Pois bem, os anos foram passando, a adolescência chegou, lá tava eu da mesma forma, maquiando as amigas, me maquiando, fuçando na minha sobrancelha. Fiz muita coisa errada na minha sobrancelha. Me lembro quando eu tinha uns 13 anos, eu acho, meu sonho era fazer a sobrancelha. E aí lá tava eu, mãe, faz a minha sobrancelha, faz a minha sobrancelha. Aí minha mãe fez minha sobrancelha pela primeira vez. Meu Deus, que dor, né? Me arrependi amargamente. Como dói tirar a sobrancelha? Gente do céu. Mas foi um caminho sem volta. Todo mês eu queria tirar a sobrancelha. E lógico que eu estraguei várias vezes a minha sobrancelha, como todo mundo já deve ter feito isso. Estraguei a minha, estraguei a das amigas. E a gente ia tirando, não tinha nem como, né? Naquela época, meu Deus, eu tenho cada foto que é de chorar, que eu olho e falo assim, o famoso símbolo da Nike era de praxe, meu e todas as amigas, não adianta. E com a maquiagem é a mesma coisa, sempre maquiando as meninas, foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre levei jeito, ao contrário do que todo mundo pensa, não sei desenhar, gente. Eu sei que é bem complicado de entender, né? Todo mundo pensa assim, quem é maquiadora, quem trabalha com artes manuais, deve ter uma letra linda, deve desenhar perfeitamente bem. Pode ser assim com a maioria, mas não é assim comigo, pode ter certeza disso. Eu não adianta, acho lindo quem desenha, mas não faz parte de mim. Não sei desenhar, minha letra não é bonita, mas não, eu às vezes até me perguntava como que eu consigo, né, fazer uma maquiagem tão bem feita, fazer uma sobrancelha tão bem feita. É realmente você pegar uma tela que não está em branco, que já tem uma forma ali, e colorir, né? E trazer vida para aquilo. Eu falo que a gente fazer, o que a gente faz é arte em tela viva mesmo, né? Você poder transmitir e transportar aquilo que está dentro de você no rosto de alguém. E aí os anos foram passando e isso sempre foi fazendo parte da minha vida, essa questão do ramo da beleza, minha mãe com salão e tudo mais. Eu me lembro que não me lembro exatamente o ano, mas com 18 anos eu me formei em cabeleireira profissional, né? Fiz curso, me formei, trabalhei sim, né? Tem muita gente que não sabe, eu trabalhei bastante tempo com cabelo, tinha bastante cliente de corte, escova, tintura, né? Química, fazia meio que de tudo, assim. Mas a parte facial sempre me encantou muito. A maquiagem estava sempre ali muito presente, sobrancelha muito presente na minha vida. E aos pouquinhos eu fui deixando o cabelo de lado e fui focando mais só realmente em
fazer design de sobrancelhas e a maquiagem, que era a minha grande paixão. Noivas, formandas, debutantes, era o que eu amava fazer. Em paralelo a isso, eu sempre trabalhei com outras coisas, né? Trabalhei em lojas de beleza, falar a marca que eu trabalhei no Boticário, trabalhava com evento, trabalhei com várias coisas, mas eu nunca deixei de fazer, nunca deixei de trabalhar com a beleza. E aí, acabei me casando, saí da minha cidade natal, que é Ponta Grossa, deixei muita cliente lá, muita cliente sentindo minha falta na época. E quando me casei, fui para Cianorte e lá eu continuei, mas focando sempre mais, fazia escova, né, uma coisa ou outra, mas focando sempre mais na questão da maquiagem e do design de sobrancelhas. Nesse meio fui me especializando, fui fazendo mais cursos de maquiagem, fui tentando trazer o que tinha de melhor, né? Na época, fazendo cursos com grandes profissionais. Eu me lembro muito de um curso que me marcou muito, que era o sonho que eu tinha de fazer um curso com a Heloísa Camilo, e realizei esse curso, né? Moramos em Maringá uma época, trabalhei em salão grande lá em Maringá, com mais de 30 funcionários. E isso tudo veio me trazendo muita bagagem, muita experiência. E nessa época eu ainda não trabalhava com a micropigmentação. Nós mudamos para Maringá e foi em 2009. 2009 começou a falar muito de micropigmentação e que maquiagem definitiva, né? Falava-se muito naquela época. Fala-se até hoje, mas hoje bem menos. Então era muito, ai, Mari, você não faz maquiagem definitiva? Eu falava, maquiagem definitiva? O que vem na cabeça da gente quando a gente fala maquiagem definitiva? Você já pensa naquela sobrancelha extremamente marcada, aquele olho bem pesado, aquela boca bem contornada, né? Era isso que eu tinha em mente. Eu falava, não faço, acho feio, acho pesado, acho horrível, nunca vou fazer isso no rosto de ninguém. Então meu foco mesmo era design, eu era fascinada por design de sobrancelhas e maquiagem, era o que eu mais gostava de fazer. E lá se foram mais de 10 anos trabalhando só com design de sobrancelhas e maquiagem. Mas aí, essa história da maquiagem definitiva ficava rondando os meus sonhos. Em 2009, comecei a pesquisar sobre curso, né, de micropigmentação. Eu morava em Maringá nessa época. Mas era muito difícil de encontrar, gente, não é? Meu Deus, a gama que a gente tem hoje é algo absurdo, né? O tanto de informação, a facilidade, era outra realidade em 2009. E foi onde eu encontrei a Ana Savoy, que foi a minha primeira professora, a minha mentora da época, minha mestre, foi que me ensinou toda a base de micro, quem eu tenho profunda gratidão por ter me ensinado realmente a base dessa profissão que me trouxe tudo que eu sou hoje, que me transformou no que eu sou hoje. E eu encontrei a Ana na internet e acabei indo para Campinas para fazer meu primeiro curso com ela. E foi muito incrível, porque eu lembro que ela dava o curso para 3 alunas na época só, e era uma semana de curso. A gente aprendia a fazer sobrancelhas, olhos e lábios. Tipo, você nunca pegou no dermógrafo na sua vida e você vai fazer sobrancelhas, olhos e lábios em uma semana. Muito, né? Embora eu já tivesse muita prática ali com o design de sobrancelha, com a estética facial em si, né? Com simetria, esse tipo de coisa, o design apenas de você fazer a limpeza da sobrancelha é muito diferente de você trabalhar no design para micropigmentação, né? É um mundo totalmente novo. Mas eu fui. Ricardo me levou, eu bem faceira, falei, não, vamos lá, vou fazer esse curso e vamos ver o que é que dá. Fui bem animada, fomos nós dois para Campinas, fomos de carro. E aí quando eu cheguei lá, era uma semana de curso, eram 3 alunas. E olha como Deus é maravilhoso comigo. A Ana, tadinha, não por ela, mas eu fiquei muito feliz e muito agradecida. As 2 meninas que tinham fazer curso não foram. E aí eu fiquei com a Ana só pra mim, ou seja, eu tive um curso VIP de uma semana com a Ana Savoy. Não sei se ela vai chegar a ver esse vídeo, mas quero até de repente editar esse pedacinho e mandar pra ela ver se ela vai lembrar disso. E eu tive a Ana só pra mim durante aquela semana. Foi bom, foi intenso e foi muito difícil ao mesmo tempo, né?
porque quem já foi aluno da Ana sabe o quanto ela é rígida com as alunas. Então, assim, pra mim eu aproveitei muito, mas assim, eu saí de lá, confesso pra vocês, com bastante medo. Porque era um mundo muito diferente do que eu estava acostumada, né? Você se vê ali. Uma coisa é você fazer uma maquiagem que a pessoa vai chegar em casa e ela vai lavar, ela vai tirar, se ela não gostar, e no outro dia ela tá com o rosto limpo. Agora pensa você colocar alguma coisa, imprimir alguma coisa no rosto da pessoa que ela não vai poder tirar. E as técnicas que a gente usava naquela época eram técnicas mais marcadas, mais fechadas mesmo. Então, eu lembro que eu fiz o curso, chegava de tanto treinar, eu chegava no hotel no final do dia, o pulso doendo, sabe? Os dedos, tudo doendo. E ela falava, você vai ver amanhã, Mari, teu pulso vai estar doendo. E exatamente isso. E eu lembro que eu cheguei no final do curso, assim, né? Embora muito agradecida, muito feliz em ter conseguido, em ter vencido, sabe? Aquele desafio de você querer realmente alguma coisa e ter conseguido fazer. O Ricardo ali me apoiando. Mas eu lembro que eu chorei muito no final do curso. Porque eu falei pra ele, eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir trabalhar com isso. Amor Ai, pra mim é muito difícil, sabe? A cliente sente dor, tem um desconforto, é uma coisa que eu me sinto muito responsável, de repente de errar e não dá certo, o que eu vou fazer? E eu voltei de Campinas assim, bem desanimada. Vou ser bem sincera. Tô aqui abrindo meu coração com vocês, gente, vocês estão sabendo tudo na íntegra. Vocês tinham tanta curiosidade de saber, pronto. Tá aqui a Mari abrindo tudo. E eu fiquei 1 ano sem atender ninguém. E o Ricardo todo dia, né? Mari, você não vai fazer micropigmentação? Mari, você não vai atender? Mari, você não vai botar em prática o que você fez? E eu chorava, eu falava, não tenho coragem, não consigo, não vou fazer, esse negócio não é pra mim, eu não gostei de fazer, eu não gostei do cheiro do pigmento, eu não gostei de nada, eu não quero. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia fazer. Passou 1 ano e eu comecei falei assim, não, gente, mas não é possível, né? Acho que muita coisa, acho não, né? Muita coisa acontece na vida da gente, 1 ano é muito tempo. E aí eu comecei a pesquisar, a ver vídeos na internet de novo. Conheci na época do Orkut ainda, né? Quem não é da minha época vai dizer, hein? Sim, existiu uma comunidade chamada Orkut naquela época, em meados de 2010, por ali. E aí eu lembro que eu conheci a Lu Brandão, do Espírito Santo, e eu achava incrível os trabalhos da Lu. Como são incríveis até hoje, né? Eu sigo a Lu até hoje, também é uma grande inspiração para mim. Então, quem é mais das antigas vai lembrar também da Lu, que é uma grande professora, uma grande mestre. E eu me encantava com os trabalhos da Lu. Nossa, eu ficava vendo, achava aquela simetria perfeita, sabe? Aquela sobrancelha bem alinhadinha, bem encaixadinha, que a gente chama ali. Eu achava tudo de lindo. E eu comecei a acompanhar muitos trabalhos da Lu e aquilo também foi me dando um pouco mais de vontade de realmente imprimir aquilo, né? Aquela época, e como é até hoje, sobrancelha de rena era muito, muito forte, né? A Lu até criou uma marca depois de rena dela. E eu comecei falei assim, não, gente, eu tenho que vencer esse medo, né? Esse desafio. E aí eu resolvi fazer uma coisa. Falei assim, bom, eu vou ter que fazer em alguém para poder perder o medo. E se eu errar, vai ser uma responsabilidade muito grande. Então, assim, precisa ser alguém que eu realmente confie muito para eu fazer isso e essa pessoa não fique brava comigo. E aí eu fiz nessa pessoa, foi minha primeira cobaia. Eu fui a minha primeira cliente. Eu fiz a minha primeira micropigmentação em 2010. Eu falei, bom, se eu errar, eu vou errar em mim mesma. Então, tá tudo certo, tá tudo ok. Eu me lembro que o Ricardo tinha viajado a trabalho e eu comprei, né, tava com todo o material comprado, já comprei os pigmentos, comprei tudo, fiz em mim. Ele chegou, falei, meu Deus, ele vai me olhar, ele vai dizer, Jesus amado, o que você fez? E aí eu, bem faceira, né, ele chegou de viagem, fui eu mostrar minhas lindas sobrancelhas pra ele. Aí ele me olhou e falou assim, nossa amor, você fez? Eu falei assim, eu fiz. Eu achei, ele vai me escrachar, né? Ele falou assim, nossa, ficou legal. Ai, Jesus!
Pronto, ganhei o dia, não precisava de mais nada. Era tudo que eu queria ouvir. Apesar de estar no segundo dia, que quem faz micro já sabe que o segundo dia é o pior dia, né? Porque a cor oxida e ali tá formando já casquinha, enfim. Tá entrando em processo de cicatrização. E a sobrancelha tava avermelhada, tava escura, tava terrível. Mas ele tinha gostado, ele tinha achado bacana, ele tinha me incentivado. Então isso foi muito importante pra mim, sabe? Ai, tirei aquele peso, falei, bom, ok, primeiro passo tá dado, agora é realmente ver como isso vai ficar e o que vai acontecer. E pra minha surpresa ficou bem bonitinho, né? Como eu sempre tive essa ideia de trabalhar com uma coisa mais delicada, nada muito agressivo e tudo mais, foi da maneira que ficou. Eu fiz uma sombreadinha na época, bem delicada, e aí as minhas clientes começaram a ver e começaram a gostar. E ali eu comecei a fazer minhas primeiras clientes de micro e fui desenvolvendo minhas técnicas, né, ao meu modo, assim. E comecei a atender as minhas primeiras clientes de micropigmentação, aos pouquinhos, né, atendi um pouquinho aqui. Eu lembro que era assim, tipo, uma cliente por semana e olha lá, pra eu ir pegando segurança, né, pra eu ir tendo mais confiança. Mas ainda assim, meu carro-chefe era sobrancelha e maquiagem, era o que eu mais fazia. E eu me lembro que quando eu mudei para Curitiba, eu não tinha muitos clientes, né? Eu tinha deixado uma grande clientela em Ponta Grossa, depois nós mudamos para Cianorte, fiz clientela lá, depois em Maringá também. Mas quando eu vim para Curitiba, a gente não conhecia ninguém. E nós moramos aqui num apartamento de 35 metros quadrados. Na época era bem pequenininho, onde cabia a minha maca, que é a maca que eu tenho até hoje, que eu tenho um apego emocional muito grande com ela, difícil de eu me desapegar dessa maca. É uma maca que eu comprei quando eu morava em Maringá, então tem um significado muito grande pra mim, eu tenho muita gratidão por ela. E a gente morava num apartamento de 35 metros quadrados, onde eu colocava, ou era o sofá ou era a maca. Então optamos pela maca, né? Deixamos a maca na sala, tinha minha mesinha de jantar, tinha um quarto, o banheiro era dentro do quarto. E lá eu comecei a atender as minhas primeiras clientes, nesse apartamentinho. E ali eu fui fazendo minha clientela e entregando cartãozinhos dentro do elevador, né? Como eu sou pouco falante, a pessoa conversa pouco, ali eu fui contando para elas o que eu fazia, que eu já tinha mais de 10 anos de profissão, né? Trabalhava no ramo da estética há muito tempo. E ali dentro do prédio mesmo, eu tenho amigas que eu levo pra vida até hoje, desde que eu cheguei aqui em Maringá, em Curitiba em 2011. E algumas delas vão ver com certeza, a Raizinha foi uma das primeiras clientes minhas ali do prédio. E ali eu comecei a fazer as minhas clientes. Pois bem, gente, nesse meio tempo aí, onde eu fui levando a micropigmentação, né, fazendo sobrancelhas e olhos e tudo mais, que era o que eu mais gostava de fazer na época, a sobrancelha é sempre o meu carro-chefe, eu montei minha primeira salinha de atendimento. Foi em cima da academia de uns conhecidos nossos. E eu falei, bom, agora eu já vou ter minha primeira salinha, né? Porque lá era muito descômodo, a cliente tinha que entrar dentro do meu quarto pra ir no banheiro. Era uma coisa assim, surreal, sabe? Mas era tão gostoso, era tão bom, assim, sabe? Era muito gratificante. E eu tenho, de verdade, assim, uma saudade muito boa dessa época, sabe? É muito bom a gente lembrar e a gente dar valor a cada passo que a gente vai dando na vida da gente. Isso faz toda a diferença. Você agradecer a cada passinho. E aí eu consegui essa primeira salinha, era uma salinha pequenininha. Quem é minha cliente sabe de qual salinha eu tô falando, que tinha as paredes verdinhas assim. E lá eu também fiz muita maquiagem, fazia parceria com o pessoal que vinha fazer penteado pra mim, ou eu ia atender fora, né, ia atender as noivas, ia atender as madrinhas, enfim, fora, levava o pessoal comigo. E continuando com a micropigmentação, né, ainda ali pegando mais experiência, já tendo um pouquinho mais de know-how, comecei a me especializar, né? Fiz meu primeiro curso de especialização, voltei para Campinas, né? Nesse ano eu falei, não, vou focar, porque eu quero evoluir meu trabalho, eu quero começar a focar um pouco mais na micro, que eu via que realmente a micro estava começando a despontar. Naquela época ali em 2012, mais ou menos, a micro começou a querer já, né? Então, o pessoal ter um pouco mais de visibilidade. E
E aí eu comecei a focar em especialização. Falei, não, agora eu vou fazer isso aqui virar, eu quero realmente focar em micropigmentação. E ali eu comecei, fiz o nível 2, nível avançado de micro, com a querida Renata Siqueira, também de Campinas. E já foi abrindo mais a minha cabeça, né, para outras técnicas e trazendo novidades, sempre buscando o que tinha de melhor, né, tentando sempre não perder a minha identidade do meu trabalho, que sempre foi tentar fazer uma linha mais delicada, mais sutil. E passaram-se mais uns 2 anos, eu acredito, e eu abri o meu primeiro ateliê de maquiagem e micropigmentação, que era o sonho que eu tinha, né? Eu queria abrir um ateliêzinho bem mulherzinha, assim. Na época tava muito em alta, né? A questão de ateliê de maquiagem. E, meu Deus, foi assim um super sonho realizado. Ele tava do jeitinho que eu queria, bem arrumadinho, minhas cadeiras vermelhas, lindas, que pareciam 2 bocas, assim. Eu lembro que eu amava o meu lustre. Cada detalhezinho ali daquele cantinho foi pensado com muito carinho, sabe? Então, tinha assim um valor inestimável para mim. Eu fui muito feliz ali. Ali eu fiquei por muito tempo. E ali começou uma grande transformação para mim. Porque a micro realmente foi crescendo de uma maneira muito exponencial, assim, muito consistente mesmo, sabe? E aí começou a surgir, assim, eu falo que ali foi dando meu upgrade de conhecimento e de prática mesmo da minha carreira. Naquela época, né, não se falava nem um décimo em correção como a gente ouve falar hoje. Mas começaram a aparecer casos para mim de pessoas que já tinham procedimento de maquiagem definitiva antigo, que gostariam de fazer, então falar da micropigmentação, que é o que a gente escuta muito falar hoje, né? Ai, Mari, eu tenho uma definitiva, mas eu queria fazer a micropigmentação. É possível? E olha, como eu sempre fui muito ousada, muito danada, eu sempre pedia pra ver. Eu falava, deixa eu ver como tá a sua sobrancelha, né? Vou ver o que é possível fazer. E ali eu fui pegando os meus primeiros casos de correção. Eu tinha uma base muito boa do meu primeiro curso, né, de colorimetria. Então, assim, tinha ali minha base da minha sagrada estrelinha de Oswald, né, para eu saber trabalhar com as cores primárias e secundárias. Então, aquilo ali para mim já me deu muita base. Então, assim, chegavam sobrancelhas extremamente azuladas, chumbadas. Ali eu já comecei a trabalhar com neutralização de cor, né? Corrigir uma cor, corrigir uma coisa ou outra. Clientes que vinham muito pra mim assim, ai Mari, passei por vários lugares, mas as pessoas não querem mexer, então você foi muito bem recomendada. Eu já falava, opa! Porque uma coisa, né, eu pensava assim, nossa, a pessoa chegar com a pelezinha limpa e você fazer uma micropigmentação, um trabalhinho bacana é uma coisa. Você chegar e pegar uma pessoa que já vem com o procedimento, era uma responsabilidade muito grande, né? Se hoje já imagina naquela época que a gente não tinha nada de recursos que a gente tem hoje, né? Era uma coisa muito fora da realidade. Então, na época, o que eu trabalhava para corrigir? Era ácido, basicamente, solução salina e os blends de ácido, né? Que a gente trabalhava, assim. E com aquilo ali eu comecei a fazer as minhas experiências, eu nunca tive medo, né? Sempre com muita cautela, claro, porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu ia até onde eu conseguia, tanto que quando a cliente chegava para mim, eu falava, olha, eu vou fazer o que eu puder para te ajudar, vou fazer o possível, né? Eu sabia que melhor do que estava, eu sempre conseguia deixar. Isso eu sempre tinha comigo, né? Porque muita gente naquela época e até hoje é assim, não vou botar a mão, que a gente brinca, botou a mão, o filho é teu. Né? Então as pessoas não queriam ter essa responsabilidade. Não fui eu que fiz, né? Não fui eu que fiz essa caca. Então eu não vou, para que eu tenho que arrumar, né? Não é responsabilidade minha. Mas eu desde aquela época eu já pensava um pouco diferente. Eu pensava assim, não, gente, a pessoa já tá tão insatisfeita com isso. O mínimo que eu fizer para ajudar, eu sei que já vai, né? A pessoa já vai ficar mais feliz. Então eu sempre fui muito sincera. Eu falava, olha, eu não tenho muitos recursos assim, mas dá pra gente realmente clarear um pouquinho, dá pra melhorar um pouco o desenho. Se isso estiver bom pra você, ok. Tanto que eu tenho clientes daquela época que estão comigo até hoje. E assim eu comecei.
trabalhar muito com correção, né? Porque as coisas se espalham, não adianta. Então, assim, uma vai indicando para outra, que vai passando para outra, né? Nessa época, eu me lembro que era muita questão, essas questões de referência, assim, era muito forte. E na época que eu maquiava até, eu gostava muito sempre de maquiar oriental. Muito, muito, muito. Maquiava todo mundo, tá, gente? Mas eu maquiava muito oriental. E tinha muito esse mito, você que é especialista em oriental, você que é especialista... Não, gente, eu não era especialista em oriental, mas é porque eu sempre tive uma afinidade muito grande com a etnia japonesa, né? Eu sempre gostei muito, aquelas pálpebras grandes de maquiar, todo mundo tem aquele medo, né? Ai, meu Deus, maquiar oriental é muito difícil, como que faz? E eu não achava, eu achava incrível, eu amava maquiar oriental. E aí, com essa questão das correções, começou a acontecer a mesma coisa. Me passaram que você é especialista, que você poderia me ajudar nos grupos de condomínios, sabe? De uma amiga para outra. Eu falava, gente, não sou especialista, né? Eu faço o meu melhor. E acredito que sim, eu posso te ajudar a sua sobrancelha ficar melhor do que ela está. E assim foi indo. Fui aperfeiçoando minhas técnicas, sabe, nessa questão mesmo do dia a dia. Eu falo que nada substitui a cadeira, é o que te traz toda a bagagem de conhecimento. E foi isso que aconteceu comigo. De lá pra cá foram inúmeros casos, gente, inúmeros casos que foram aparecendo. E não preciso falar, né, que hoje são muitos casos. Então, assim, desde aquela época começou a aparecer muitos casos pra gente corrigir. Eu digo a gente, porque nessa época o Ricardo já estava começando a trabalhar comigo, que eu vou contar isso pra vocês num outro vídeo, como é que isso tudo aconteceu. E chegou um ponto que eu precisava escolher, né? Onde a micro começou a tomar tanto conta da minha agenda, dos meus trabalhos mesmo, que eu não estava conseguindo me dedicar mais à maquiagem e ao design como eu gostaria, né? E quem trabalha com atendimento sabe como que isso funciona. A gente queria ser 10, eu queria ter uma Mari para responder as clientes na agenda, outra Mari para cuidar das redes sociais, outra Mari para realizar os procedimentos, outra Mari para maquiar e fazer design de sobrancelha. Eu queria ser várias, né? Mas a gente não consegue, chega uma hora da tua vida que você tem que optar, né? Por uma coisa ou por outra, não tem como. E nesse momento eu lembro que eu fiz uma escolha muito dolorida pra mim. Foi assim, de cortar o coração mesmo. Eu tive que parar de fazer design, tinha muita cliente de design, tinha muita gente que achava que era pessoal. Mari, o que foi que eu fiz? Por que você não quer mais me atender, né? Elas não entendiam que realmente não tinha nada a ver com elas. Era um processo que é natural. Quem começa no design, né, vai partir para micropigmentação, é natural você ir deixando de fazer determinadas coisas para se dedicar a outras integralmente, porque eu sempre tive comigo assim, gente, excelência em alguma coisa, você tem que ser especialista naquilo. Porque se você quiser fazer várias coisas, eu faço um pouquinho de design, eu faço um pouquinho de maquiagem, um pouquinho de cabelo, um pouquinho de unha, você não vai fazer nada com excelência. E isso sempre foi muito forte em mim, né? Quando eu tô fazendo alguma coisa, eu quero estar por inteira ali, eu quero me dedicar 100% ao que eu tô fazendo. Então, naquele momento, eu optei por me dedicar 100% para micropigmentação mesmo. Então, nesse momento, eu deixei de maquiar e deixei de fazer o design de sobrancelhas. Hoje eu ainda me realizo fazendo com isso. No momento que eu tô fazendo a micropigmentação, tem uma parte ali que é um pouquinho de design, e no final, todo mundo já sabe que eu faço aquele carinho em cada cliente, né? Faço uma pelezinha, dou uma preparada ali para a foto ficar bonita, para realçar o trabalho. Então isso é muito importante também, aquele carinho ali com a cliente no final. Então também é uma certa forma de eu continuar ainda maquiando um pouquinho e fazendo design um pouquinho. Então foi isso, né? Foram esses desafios que foram me trazendo a trabalhar muito com correção. E a correção, por que ela tem um significado tão importante para mim, gente? Porque eu não tenho dúvida alguma que se o meu trabalho evoluiu tanto assim, né, do que eu vejo lá atrás e como tá hoje, e tem muito a evoluir ainda, porque eu falo que a gente nunca para de estudar e nunca para de evoluir, que isso é eterno, graças a Deus, né, que é eterno, porque a gente tá aqui para isso. Mas se eu cheguei num ponto que eu estou hoje, foi muito
graças à correção, sabe? Com perdão da palavra, graças às buchas que a gente pegava lá, sem ter os recursos que a gente tem hoje, que é infinitamente mais fácil e mais tranquilo de se fazer. Então eu sou muito grata, sabe? A cada cliente que confiou no meu trabalho naquela época, que confiou seu rosto a mim, para que eu pudesse dar o meu melhor com o que eu tinha naquela época, com o que eu sabia naquela época, para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, né? Então eu sou muito grata à correção por essa bagagem que ela me deu, para eu ter o know-how que eu tenho hoje, para eu ter a segurança que eu tenho hoje de trabalhar com de pegar qualquer sobrancelha, em qualquer situação que possa chegar, e eu saber que eu vou conseguir. Eu posso não deixá-la perfeita, porque isso depende de N fatores, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir deixar com que aquele rosto fique, em melhores condições do que se encontrava, porque às vezes a pessoa chega tão triste pra gente, tão abalada, e a gente vai conseguir, sim, oferecer um melhor trabalho e fazer com que a pessoa fique mais feliz. Isso realmente não tem preço. E de lá pra cá foram muitas especializações nacionais, internacionais, graças a Deus, o que foi acarretando, agregando cada vez mais propriedade no que eu já fazia. Há muito, eu não digo contra gosto, mas um pouquinho forçada. Ministrei sim alguns cursos presenciais, as meninas me pediam muito, inclusive ex-amigas, ex-alunas, que hoje são grandes colegas de profissão e mestres em micropigmentação, que eu tenho muito orgulho de saber que um dia eu fui a inspiração delas e que hoje, sem sombra de dúvidas, elas são inspirações para mim, E a coisa foi se construindo de uma forma assim que fez quem eu sou hoje, que me tornou quem eu sou hoje. Se hoje a gente é dito como referência não só em micropigmentação, mas em correção de trabalhos inadequados, é graças a tudo isso que a gente passa, Como a história da gente é importante, como cada passo que você dá na tua vida faz quem você é hoje. Então, assim, como a gente tem que ser grata por cada desafio, sabe? E hoje eu agradeço, assim, eu não ter tido medo, muitas vezes, sabe? De falar, não, eu vou encarar, eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível, sendo o mais sincera possível sempre. Quem me conhece sabe a maneira que eu trabalho, que eu sou. Eu procuro ser o mais sincera, o mais transparente possível dentro daquilo que eu posso oferecer para minha cliente, E eu tenho muito orgulho disso, de saber que foi toda essa história, essa bagagem que me fez chegar até aqui e que vai me fazer evoluir muito mais ainda. Mas, então, essa é um pouquinho da minha história dentro da micropigmentação. Hoje a gente está passando por um momento tão delicado, na humanidade, onde os cursos presenciais, infelizmente, a gente não está podendo fazer como a gente gostaria, com as turmas lotadas, os workshops que a gente fazia, que era tão bacana. Eu praticamente, eu particularmente não estou mais ministrando os cursos presenciais, salvo algumas exceções de alunas que vêm para fazer estágio comigo, ou de quem já trabalha na micropigmentação. Mas que isso também logo tudo, se Deus quiser, vai se resolver e as grandes professoras vão poder, instrutoras vão poder lotar suas turmas e continuar passando conhecimento presencial também, que é tão importante. Mas vim aqui para contar um pouquinho para vocês dessa minha jornada dentro da micro, e quero que vocês acompanhem aí os próximos posts, porque esse Insta aqui vai mudar um pouquinho, tá? Vocês não estranhem. Mas a gente vai ficar um pouco mais próximas agora. Então eu inicio uma nova jornada na minha vida, na minha carreira, e queria aqui abrindo o coração para vocês e contando um pouquinho desse início de tudo que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Agradeço a cada uma de vocês, a cada cliente que passou, que vai passar aqui pela clínica ainda, dizer que tudo que a gente faz a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, é pensado sempre no melhor para vocês, com muito, muito amor. Muito obrigada.